Então, da série Quem Sou Eu? Hoje o episódio vai ser Fale Não Sem Culpa. O som ainda tá bom? Tá bom, né? Ok. Pois é, eu coloquei lá no comentário como que a gente tem essa dificuldade de falar não, né? Quem que nunca teve essa dificuldade, né? Sempre tivemos essa dificuldade e sempre vamos ter. Principalmente, às vezes, relacionado a um certo tipo de pessoa, né? Às vezes um filho, um esposo, um irmão, alguém que a gente gosta muito, pai, mãe, às vezes alguém que a gente gosta muito e a gente tem essa dificuldade de falar não. Mas como pesa isso? Como isso pesa na vida da gente? Quantas vezes que a gente fica falando sim para agradar o outro, deixando de agradar nós mesmos? Foi até uma frase que eu coloquei aí: não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de perder a si, agradando a todos, porque nós fazemos isso. Muitas vezes por questão até de crenças, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que ser a boazinha, a gente tem que estar fazendo, agradar as pessoas, né? Fazer tudo que o outro pede, porque se a gente falar não, vai doer, vai machucar, ele vai ficar tão ofendido. E muitas vezes eu prefiro me magoar do que magoar a outra pessoa, falando não. Quanto peso a gente carrega por isso? E eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu mesma passei por uma fase que eu escutei um não. Tem muitos anos isso. Eu escutei um não, estava precisando de ajuda e escutei um não. Aquele não, para mim, foi um impulso, né? Para não dizer que foi um chute, mas foi um chute muito bom. Fiquei muito chateada, muito triste na época e tudo, mas depois eu vi o quanto que eu fui capaz, o tanto que eu cresci com esse não, porque eu pude buscar, abriu possibilidades para mim, abriu portas para mim, para que eu pudesse conseguir o que eu estava precisando naquele dia e naquele momento. Então, eu não precisei de me virar nos 30, as coisas chegaram até mim, as possibilidades chegaram até mim, as oportunidades chegaram até mim, e eu logo, praticamente com 2, 3 dias, eu consegui alcançar o que eu estava precisando. Como que foi maravilhoso. Então, muitas vezes, também, quando a gente escuta um não, a gente também tem essa dificuldade. Poxa vida, eu falo sim para todo mundo, eu falo sim para o fulano, sim para o ciclano. E, poxa, quando eu escuto um não, como isso dói? Principalmente das pessoas que a gente acha que gosta da gente, que a gente acredita que ama a gente também, né? A gente, principalmente nós mães, quando a gente está com o filho adolescente ali, que pede para o filho fazer alguma coisa, pede para o filho fazer, e ele fala, não, e a gente fica brava, até vai ali tomar algumas providências, uns pequenos castigozinhos, porque a gente escutou esse não. Lembrando que a gente, quando a criança é pequena, como ela escuta essa palavra não, né? Muitas crianças, às vezes, são até confundidas, porque você chama pelo nome, ela não sabe, mas se você falar, não, vem cá, ele acha que é ele mesmo, que é o nome dele, não. Por quê? Porque escuta a mãe o tempo todo. Não pode, não isso, não aquilo, não. É só o que a criança escuta, não. E ela tem dificuldade de saber qual é o seu próprio nome. Então, o que a gente pode fazer? Então, a crença, né? Essa dificuldade que a gente tem como mãe também, muitas vezes essa dificuldade que a gente tem como filha também, né? Ou filho, você que está aí, de falar não para outra pessoa. E eu trouxe algumas coisitas aqui. Quando a gente é criança, a gente escuta muitas vezes esse não e a gente leva isso para a vida adulta. Na vida adulta, o som tá bom, gente? Na vida adulta, a gente... mas eu tenho muita dificuldade de falar não para o outro. Por quê? Por muitas vezes, por medo da rejeição. Medo de se sentir excluída.
medo de ser chamada de chata, de ser, é aquela pessoa ali, sempre eu faço para ela as coisas, mas ela sempre está fala não, não, não. Como assim? Então, geralmente, sempre essas questões que a gente traz da infância, o medo da rejeição, né? Quando a gente vai falar o não para o outro. Então, muitas vezes a gente vai e fala, sim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e a gente vai fazendo, e cada sim que você faz contra a sua vontade lá dentro de você, você vai carregando uma mochila com pedras. Mochila essas, sacolas essas que são pesadas, que mais tarde vão se tornar rochas. E você não vai dar conta depois de tirar esse peso das suas costas, de tanto estar carregando esses nãos que se tornaram-se pedras na sua vida. Me conta aqui se você tem essa dificuldade, às vezes, de falar não. Né? Quantas vezes? Eu acho que aqui ninguém nunca teve essa dificuldade, né? Acho que aqui todo mundo fala não. Me conta aí, da onde que você é, se você está chegando aqui. A gente está falando sobre a série Quem Eu Sou. Semana passada eu falei sobre desconstruindo o que eu não sou. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, Fale Não Sem Culpa, porque isso faz parte também da gente, dessa construção que eu tive que me adaptar durante a vida para poder me encaixar em algo. Tudo está relacionado a essa questão da rejeição que a gente acha que tem. Que eu vou ser excluída, que ninguém mais vai querer ficar comigo, porque eu vou falar não. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, Fale Não Sem Culpa. E como a dificuldade que a gente tem, quantos nãos você ouviu e como que você reage quando você escuta os nãos? Né? Você fica com raiva? Você se recolhe? Né? A gente fica muito chateada, se tranca, fica muito ali, até deprimida. Muitas vezes chora, principalmente, como eu falei, das pessoas que você acha que está ali do seu lado, que vão ter que dizer sim para você o tempo todo, e ela acaba dizendo não. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, faz isso. Principalmente, às vezes, as mulheres que, quando pedem para os maridos arrumar as lâmpadas, que eles não vão arrumar, eles ficam 200 anos para fazer alguma coisa, praticamente não falam não, mas agem com atitudes, né? Ficam ali em silêncio e não fazem o que a gente pede, coisa mais normal do mundo. Então, quando a gente tem essa facilidade de falar, diga não e receba um sim para você. A gente fala não e a gente vai escutar um sim. Jamais a gente pode ser infiel a nós mesmas, sendo fiel ao outro. Como assim? Porque toda vez eu tenho que fazer pelo outro e o outro não vai fazer por mim. Muitas vezes essa postura que a gente tem de estar falando sim para o outro, sim, agradando o outro, fazendo tudo que o outro pede. Não, mas eu faço para todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes você está numa postura de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que seja também, às vezes, um pouquinho ali narcisista também. Eu vou fazer porque eu sei fazer tudo, eu dou conta de fazer tudo, o outro não sabe fazer nada, então eu vou fazer para o outro, porque eu sei fazer isso. E eu fiz muito isso. E como é difícil depois a gente tirar esses pacotes, esses pesos de pedra, dessas rochas das costas, para a gente aliviar dessa construção que eu fiz em mim, de carregar esses pesos, de estar fazendo tudo pelo outro, achando que muitas vezes a gente faz, mas eu estou fazendo de bom coração. Mas será que o outro também não tem condições de fazer? Será que o outro às vezes não tem capacidade para fazer aquilo para ele mesmo? Às vezes coisas fáceis e a pessoa às vezes não quer fazer porque tem preguiça ou porque não tem interesse. Tá tudo bem. Tem coisas na vida que a gente tem uma dificuldade, às vezes de mexer no computador, às vezes de mexer em serviços bancários, às vezes de mexer em outras coisas, até em posturas.
né? Vamos supor, a pessoa chega para mim e fala, costura isso aqui para mim, se eu não sei costurar. Eu vou ter que falar, não, agora eu vou falar para ele, não, vou fazer assim, faço, vou lá, boto a mão, furo o dedo, não dou conta de botar nenhuma linha na agulha, mas eu vou fazer para agradar o outro, ou para o outro ficar super feliz comigo, mesmo que eu faça errado. Ah, não, vou fazer errado, mas mesmo assim eu vou fazer. Então eu trouxe algumas dicas aqui também. Olha só, as pessoas que têm dificuldade em falar não, muitas vezes elas têm precisam se justificar. Às vezes eu convido você para algum lugar, um colega convida, vamos comigo ali passear em tal lugar. Ah, hoje eu não vou não, porque eu vou para outro lugar. E aí você vai começando a se justificar com mentiras. E depois essas mentiras vão ser descobertas. Então, muitas vezes, fale só não, hoje eu não posso. E se você chama e convida e fica insistindo, escuta só o não. Sem, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não procure ficar forçando do outro, aceite o não e está tudo bem. Muitas vezes a pessoa tem alguma dificuldade, às vezes ela está passando por alguma questão naquele dia e ela não está afim de ir. E de repente, outro dia, outra oportunidade, ela vai poder ir, sair, né, convidar ou ir para aquele lugar que você chamou. Não tem problema. E muitas vezes porque ela está com dificuldades, tanto psicológicas, financeiras e tudo mais. Então a gente precisa de ter como resposta, sabe assim, o tá tudo certo, que é bem melhor do que a gente ficar querendo justificativa. Vamos. Não, não vamos. Então eu trouxe umas dicas aqui, algumas dicas. Como que é que você fica quando você escuta o não? Como é que vocês ficam? Se vocês puderem comentar, seria maravilhoso. Comenta aqui, como que você fica? Você fica bem, você fica com raiva, você fica magoado, você fica chateado, ou para você tanto faz? Que também depende do seu convite, depende do que você fala para o outro também. Vamos lá. Fale não sem justificar, como que eu havia falado anteriormente. Sem barganhas, sem negociações. Eu não vou, mas depois outro dia eu vou. Não, depois eu te dou isso. Olha, hoje não está certo. E aí você fica tentando, né, se justificar, fazendo troquinhas, barganhas. Não faça isso, porque isso vai pesar também para você. Evite também mentir, né? Quando você vai falar o não. Não, fale não sem mentir. Chega lá e fala, não estou afim. Não, deixa para depois. Não, eu vou amanhã. Não, eu vou. Aí você fala assim, eu vou, mas eu não vou. Fica pior. Não, gente, eu anotei, eu fiz uma cola aqui, tá maravilhosa, que nem eu tô entendendo. Não demonstre fraqueza quando você falar o não. Fale o não. Muitas vezes a gente precisa de falar o não, principalmente nos filhos, com autoridade. Às vezes o filho pede alguma coisa, vem, geralmente pedir, porque o filho só pede. Pedir alguma coisa pra gente, fale não, nesse momento não dá. Mas fale com autoridade. Porque se às vezes a gente chegar para aquela pessoa e falar, não, agora não, depois eu dou. Não. Aí a pessoa senta e monta em cima da gente e faz uma festa. Então a gente tem que falar, às vezes, o não com autoridade. Às vezes, quando a gente é professora, né, a gente está numa sala de aula e tudo, a gente precisa de falar para os alunos ficarem em silêncio. Então a gente precisa de falar o quê? Com autoridade. Às vezes o aluno pede ali, eu preciso ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Toda hora o menino pede para ir no banheiro. Não. Nesse momento, não. Né? Aí ali você precisa realmente justificar, mas sem carregar peso. Não, no momento não, vamos aguardar o recreio, e aí todo mundo vai sair. Beleza, tá bom. Então a gente precisa de ter esse não com autoridade, dependendo da pessoa. Quando eu falo autoridade, não é petulância, não é nariz empinado, não é gritando, não é sendo agressiva, mas um não com autoridade. Tem outro não também. Não fica aceitando também aqueles nãos com brinde, né? A gente fica muitas vezes em favores. Favores que a pessoa fala, faz isso para mim, depois eu te dou isso. Faz isso aqui para mim que depois eu vou fazer tal coisa. Não, não é não.
Vamos começar a praticar o não como mantra. E depois depois se eu esquecer, vocês me lembram, como eu vou falar, como que a gente vai praticar esse mantra do não. Seja mais flexível com as pessoas sensatas, as pessoas mais educadas, né? Então, às vezes, a pessoa vai chegar para você, dependendo da forma como ela vai chegar, você vai falar assim, olha, nesse momento não dá, pronto. Não, um não mais suave, mais educado, não é aquele não, por favor. E dependendo da pessoa, também você precisa de ser mais suave, mais educada. Vamos lá. Coisa que às vezes eu não gosto de ser. Vamos lá. Vamos praticar a habilidade de dizer não, né? Não de uma forma mais assertiva. E aí eu falo para vocês, aquela história de como que a gente pode praticar esse não como um mantra. Geralmente eu gosto de praticar esse não é falando não. Acho que eu estou falando 200 mil vezes o não. É quando eu falo sim. Eu chego para mim mesma, fecho meus olhos, eu chego na frente do espelho e falo sim. Respiro e falo o sim. Sim, sim, tá tudo certo. E sim para tudo como foi e sim para tudo como é. Porque tem coisas que eu não vou conseguir modificar e tem coisas que eu tenho que concordar na vida que aconteceram, que não tem como a gente evitar. Então, a melhor forma é eu falando esse sim, mas esse sim é para mim. Esse sim é para mim. Porque quando você fala esse sim, você fica mais leve, você fica mais tranquila, você vai tirando pesos de você. Esse sim é para mim. Você também vai praticar isso, falando esse sim para você. E o não, claro que você não vai chegar para todo mundo agora, é não, não, não. Mas aquilo que você fala não, que você fala não, e aí você vai sentir aquele peso de culpa, ai, coitadinho do outro, ele vai ficar tão triste, ele vai ficar com raiva. Deixa ele ficar com raiva, deixa ele ficar com raiva. Quem não pode ficar depois arrependido, ou arrependido é você. Somos nós, por questões de ficar querendo agradar. Não tem dificuldade, ninguém consegue agradar todo mundo. E muitas vezes a gente fala sim para o outro e isso pesa para o resto da vida. E mesmo você falando sim, a pessoa ainda quer vir de novo e fala sim, vai vir de novo falando sim, e você vai falando sim, sim, sim. Quando você vai ver, a pessoa está abusando da sua boa vontade. Ela já não está mais assim, faz isso para mim. Não, ela já está abusando da sua vontade. Então, você tem que também, como é que fala? Dosar os seus limites, né? Dar limites para essas questões. Porque tem pessoas que são ilimitadas, elas não dão conta de parar de pedir, de querer favores, não é nem favores, é de dar ordens, às vezes, em silêncio, com um jeito meio estratégico, meio debochado e meio cínico. Eu vou pedir para aquela boba ali fazer para mim, que ela vai fazer. Vou pedir para aquela ali, porque ela vai fazer para mim. Não. A gente tem que ter essa consciência que o outro também é capaz de buscar ajuda, de buscar conhecimento, de buscar o que ele precisa para a vida dele. Porque senão passa a vida inteira a gente ou fazendo as coisas pelo outro e ele não dá conta de fazer nunca. Então, sempre vai ter um momento da gente falar esse não e o outro ter essa condição de aprender. Beleza, vamos lá. A história da boazinha, né? Aí depois você fala assim, você faz alguma coisa por alguém e depois você fica reclamando ali por trás. Eu fiz aquilo por fulano e agora... Aí você começa a resmungar. Eu tô de saco cheio de fazer isso. Nossa, eu já fiz isso demais. E ainda faço e ainda vou fazer por muito tempo, porque a gente tem que praticar. Porque tem coisas que a gente tem que praticar, principalmente para certas pessoas. Principalmente para o convívio. Como que, a gente que é mãe, principalmente. Como que a gente tem dificuldade de falar não, às vezes, para o filho? Né? A gente tem essa dificuldade. E aí a gente fica ali, não, aquela é tão boazinha, eu sou tão boazinha, porque aí eu falo sim o tempo todo para fulano, ciclano, beltrano, e o ciclano, beltrano tá só montando em você, trazendo um monte de fardo para você e não fazendo nada por si. Então, a gente precisa de acreditar que o outro é capaz de buscar conhecimento,
de buscar essa ajuda para ele mesmo. Se eu não sei, eu vou buscar ajuda até quando eu conseguir aprender, ou se aquilo é necessário para a minha vida, se vai fazer parte da minha vida dali para frente, eu preciso de aprender. Porque é uma questão realmente ali de sobrevivência. Então, a gente precisa de ver isso. Então, vamos tirar essa síndrome da boazinha e vamos começar a ser nós mesmas. Começando a falar sim para nós e não para o outro. Vamos lá. Será que a gente está... Quando a gente está falando não, às vezes falando sim para outra pessoa, a gente está construindo pessoas que se tornam fracas, né? Como eu falei anteriormente, e as pessoas não são fracas. Todas as pessoas são capazes. Todas as pessoas têm seu potencial, têm condições de buscar um conhecimento para poder ser forte para tudo. Então, tudo que esteja dentro daquela condição dela e daquilo que ela precisa para sobreviver ou para viver ali naquele momento. Então, a gente precisa de entender isso. Como que eu olho para o outro? Não olhar para o outro com pena, mas olhar para o outro sempre confiante que ele tem condições de fazer algo por ele mesmo. Então, o que esse não significa para você? Se eu falar para você aqui não, o que significa para você esse não? Escutar esse não. Como que é? Se você puder fazer um comentário, faça um comentário. Então, é muito bom. Geralmente, os não, sabe aqueles não silenciados que a gente escuta durante a vida? Sabe aqueles não que você acha que muitas vezes o outro tem que adivinhar o que você quer? Você nem pediu, como é que você quer que o outro vai adivinhar? Porque tem pessoas que precisam se falar. É aquela coisa, quando a gente fala assim, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir para Deus, não, Deus sabe tudo que eu preciso, mas Deus quer escutar da boca da gente o que nós realmente estamos ali precisando. É um ato até de humildade da gente, de abaixar a cabeça, reverenciar e pedir para Deus algo ou agradecer algo. Então, a outra pessoa que está próxima da gente, nós precisamos de nos comunicar. Elas não vai adivinhar que eu preciso disso ou eu preciso daquilo. Tem pessoas que são assim, não vê nada na frente, ou também não fazem questão de ver. Só que então são pessoas que eu preciso de falar para ela, pedir, comunicar, conversar. Como que está o diálogo? O diálogo está pouco? Ou só está existindo o diálogo? Ou está existindo só os monólogos, né? Eu converso só sozinha, eu converso só comigo, porque ninguém me escuta, ninguém me entende. Oh, Jesus, oh, meu Deus, será que é assim? Então, a gente precisa de conversar com o outro, muitas vezes falar o que eu preciso naquele momento, né? Porque a conversa, na verdade, os diálogos, as conversas em grupo, a conversa terapêutica, ela é extremamente importante. Porque no momento que eu estou falando, eu escuto a mim. Quantos de vocês, quantos de nós estamos, às vezes, conversando com uma amiga, no grupo, escutando uma música, você está cantando, você está ali rodeado de pessoas ali, tudo, você está falando, está às vezes numa terapia coletiva, num grupo de leitura, e você está falando e naquele momento você tem um insight. Naquele momento você toma uma consciência de algo na sua vida porque você está escutando a você. Então é o momento daquele do autocuidado. Então esse falar não para o outro e falar sim para mim vai fazer parte dessa desconstrução do que eu não sou. A desconstrução do que eu não sou, falei a semana passada que a gente fica se construindo, né, para se adaptar, para não se sentir rejeitada, não se sentir esquecida de ninguém e ser a boazinha. Então eu vou me construindo, eu vou vestindo roupas, eu vou vestindo máscaras em mim que depois eu vou ter muita dificuldade de tirar. Então essa série que eu estou trazendo para a gente é para a gente fazer essa desconstrução nossa, para que a gente possa realmente deixar fluir a nossa essência, a nossa verdadeira essência de quem verdadeiramente eu sou. Quem eu sou? De poder olhar no espelho e me ver
e conversar comigo e falar eu sou assim, eu sou assim, eu sou desse jeito. Não é assim o da Gabriela, não. Aquela que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu sou assim. Eu estou nesse momento assim. Bem, eu estou nesse momento vivendo isso, eu estou nesse momento sendo plena, eu estou nesse momento sadia, eu estou feliz. Quem que verdadeiramente é você? Olhe-se no espelho. Semana passada eu falei, vamos olhar no espelho, mesmo no fundo dos olhos, porque a gente tem essa dificuldade também de olhar no espelho para nós mesmas. Eu mesmo passei muitos anos sem me olhar no espelho. Porque a gente se perde em alguma fase da vida. Então a gente precisa se olhar no espelho, chamar pelo nome, se preciso chamar, mentalizar o pai e a mãe para a gente lembrar de quem a gente veio, da onde a gente veio, das nossas origens, até para trazer forças para a gente poder se identificar. Quem eu sou? Será que eu sou desse jeito mesmo, como as pessoas falavam? Será? A gente vai tirando aqueles rótulos que as pessoas colocaram na gente e que às vezes, que na verdade, pelaquela fase toda da vida, por um bom tempo, foi necessário. Aquele rótulo que te colocaram foi um rótulo que você permitiu para você sobreviver e passar por aquela tempestade, por aquela fase da vida. Então, nada vai ser por acaso. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu vivi isso quando eu fui mãe, eu vivi isso quando casei, eu vivi isso quando eu estudei, eu passei por essa situação. Então, a gente tem que pegar tudo isso que a gente passou, esses rótulos, os bullying, né, que a gente sofreu na vida, e fazer o quê? Isso é a construção de mim. Aí você vai ver, olha, isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui eu não preciso mais. Quando? Quando eu estiver me identificando ali na frente do espelho. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui não precisa mais fazer parte de mim. Isso aqui, muito obrigada, isso aqui eu não preciso mais. Sabe aquelas roupas velhas que você vai se desfazendo? Então, é daquele jeito. Quando você se desfaz de uma roupa velha, essa roupa velha aqui tem uma lembrança de tal coisa, não preciso mais. Não preciso mais. Então, eu preciso agora, nós que estamos aqui, vocês que estão aqui me acompanhando, a gente tem mais ou menos o padrão, mais ou menos aí da mesma idade aí, a gente já está numa fase já de busca de nós mesmas. Aquela fase da gente viver a vida não vivida, da gente buscar a nossa liberdade que a gente sempre quis. Como a gente vai desfazendo dessas obras, desses remendos, desses rebocozinhos que a gente fica colocando durante a vida, para a gente poder se adaptar, se encaixar num grupo, num relacionamento, num ambiente profissional, no meu ambiente de trabalho, numa rua, qualquer lugar. Então eu preciso de me desconstruir. E uma das partes dessa de desconstrução é quando eu aprendo a falar o não sem sentir culpa. Eu tenho certeza que a gente vai começar a praticar, vamos começar a praticar esse não, para a gente não ficar se sentindo culpada. E a gente vai começar falando esse não também, às vezes, para mim. Quantas vezes eu preciso de falar não para mim? Porque eu estou falando sim demais para o outro. E o outro está abusando de você. Está sugando você, está sugando a sua alma. E não está deixando você nem viver. Então, eu vou falar a frase que eu falei aqui no início. Vocês gostaram dessas dicas? Olha só. Então, as dicas que eu falei. Fale não sem justificar. Fale não sem mentir. Fale o não sem se justificar, com autoridade. Não aceite brindes. E seja flexível quando for falar não com pessoas educadas. Seja também educada. E pratique a habilidade de dizer não de uma maneira mais assertiva, mais firme. Então, são as dicas que eu vou deixar aqui. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. Vou deixar uma frasezinha que eu falei no início, que é: não tenha medo de perder as pessoas, tenha medo de perder a si mesma, agradando a todos. Que a gente possa praticar, que a gente possa exercitar
esse não para o outro e esse sim para mim. Olhar para mim com mais amor, com autocuidado, com autocarinho, maternar a mim mesma, né? Praticar a automaternagem, né? Que é quando eu cuido de mim, né? Porque nós já somos adultas, então a gente está buscando o quê? Agora eu posso ser a mãe que eu quero ser para mim. Então agora é o momento da gente cuidar de nós mesmas e não deixar que ninguém machuque a gente. Nem você mesma pode se machucar, nem você mesma pode se julgar, porque a gente está aqui, eu estou trazendo essa série que é para a gente poder praticar isso e a gente ter essa compreensão, tomar consciência de que a gente precisa de cuidar, de ter o auto-amor, o autoconhecimento, a autoajuda a nós mesmos, sem julgar. Sim, sempre amando a nós e ao outro dentro das nossas condições. Fale não para o outro ou fale sim para o outro dentro das condições de cada um e de que você possa também exercitar isso de uma forma mais leve e mais para você alcançar sua plenitude. É para isso que eu estou aqui. Eu quero agradecer vocês, mais uma vez, vocês estarem aqui e na próxima semana eu vou... Até esqueci. A próxima semana eu vou falar sobre a sombra, tá? São mais 3 episódios, mais 2 episódios que a gente vai ter. Então eu vou falar sobre a sombra, tá? Não perde, compartilha, comenta aí, compartilha com as amigas para que outras pessoas também possam ver. Semana que vem eu vou falar sobre autêntica e livre. Então, aguarda aí, que na próxima semana tem mais. Quarta-feira eu estarei aqui às 20 horas para a gente conversar mais um pouquinho. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.